ia ser 3, 18 amperes, tá? Nesse caso a gente precisava de 13,47, o de 18 atende. Como é que a gente dimensionava o relé, pessoal? Não vou nem perder tempo aqui. O relé está em série, então a corrente que passa por K1 é a mesma do relé, igual a gente viu lá na partida direta. Se é a mesma corrente, tu só precisa pegar o valor de corrente e escolher o teu relé térmico, que esse valor esteja na faixa de ajuste. Só isso. Então, vamos verificar aqui. Seria essa montagem, né, que a gente fez. Bora lá. A nossa corrente deu 13,47 amperes. Qual é o relé térmico que eu escolho? Eu posso escolher o que vai de 8 a 12,5? Não. Posso escolher 7 a 10? Não. 32 a 50? Não, tá assim. Não, porque nem tem 13 aqui dentro. Então qual é que a gente vai escolher? Pode ser o de 10 a 15, pode ser o de 11 a 17. É os que tem o valor que a gente precisa dentro da faixa de ajuste dele, ok? Nesse caso, a própria fabricante, aqui a WEG, ela já está me recomendando. Para o contator que tem corrente de 18 amperes, a gente pode usar esses dois. O de 10 a 15 ou o de 11 a 17, que foi justamente o que eu falei. E aí você pode fazer a escolha de qual você vai usar. No nosso caso, o 13, ele está... ficou mais ou menos pelo meio dos dois, né, de certa forma. Então, pode usar os dois. Pega o de 10 a 15, que vai ser, teoricamente, um pouco mais barato. Pronto, escolheu o relé. Ok? O relé não tem mistério. Não tem equação. Tu só precisa ter dimensionado certo o contator. Senão tu vai errar também o relé. Vai ficar uma bola de neve. Tá. Já escolhemos o relé. Tá. Quem é que falta? K1 e K2 a gente já viu. É só pegar corrente nominal, divide por raiz de 3, multiplica pelo fator de serviço. O relé é a mesma corrente. Quem está faltando? K3, que junto com K1 vai fechar na estrela, ok? No início. Agora vamos dimensionar o contator K3, responsável pelo fechamento em estrela na partida. Na partida estrela-triângulo, esse contator K3 somente será utilizado pelo sistema no momento da partida, ou seja, no momento em que o circuito assumiu o fechamento estrela. Sendo assim, a corrente que circulará nesse trecho vai ser o quê? O que a gente já viu? Que a estrela-triângulo baixa para 1/3 a corrente, ou seja, nesse momento da estrela, a corrente vai ser 33% da corrente nominal. Ou vai ser a corrente nominal dividido por 3. A gente vai ter uma corrente menor. Por isso que o contator pode ser menor. Ok? Mas vamos continuar. Como é que a gente faz então? Ora, é simples. Não é 1/3? Ou 33%? Então, bora lá. Como é que a gente dimensionava a partida direta? Era a corrente nominal vezes o fator de serviço. Só que agora a gente tem no início 1/3 ou 33%, que é 0,33. Então é só multiplicar esse resultado aqui por 0,33. Então como é que a gente dimensiona K3, que é o contator da estrela, na parte da estrela-triângulo? Corrente nominal, multiplica pelo fator de serviço, multiplica por 0,33. Acabou. Perceba, eu quero deixar claro para vocês que as equações são muito simples, mas você precisa treinar. Então, por exemplo, se você ainda não conseguiu pegar um serviço para fazer essa compra e tudo mais, tem que de vez em quando estudar, fazer um treino, ver um vídeo, tem que manter na memória, senão, mesmo a equação sendo simples, claramente a gente esquece, né? Se a gente não ficar de vez em quando, pelo menos, lembrando.
Como fica então? Qual é a corrente nominal? 11 é... Nesse caso aqui... Espera lá. De onde veio 11? Cadê? Ah, tá, ok. Porque eu lembrei que a corrente nominal é 20,2, né? Esse 11 aqui, ele veio da questão da raiz de 3, tá? Só tentando lembrar. Porque esse resultado, ele tá certo, porque eu lembro que eu já tinha verificado, só que foi um erro, tá? Então aqui é a corrente nominal do motor, que é 20,2 ampere, tá? Ok? Então como é que a gente faz? Pega a corrente nominal, multiplica pelo fator de serviço e multiplica por 0,33, que dá, já que a corrente é 20,2, dá 7,6 ampere, tá bom? Foi só nessa escrita aqui, aí eu vou corrigir para mandar o material para vocês, fechou? Então a corrente elétrica a ser considerada por contator vai ser 7,6 ampere. E aí, mesmo esquema, só olhar na tabela e nesse caso a gente vai ficar com um contator de 9 ampere. Ok? Eu preciso de 7,6, vou colocar o contator de 9, tá? A diferença é grande, né? Oi? A diferença é grande do contator. Nesse caso a gente comprou um contator da metade, né? O outro era de 18. Exato. Então, eu já vi alguns painéis de triângulo que o pessoal usou o mesmo. Vai funcionar? Vai, pessoal. Mas ficou um pouco mais caro a instalação. Se o cara for uma disputa de orçamento ali, tu pode ganhar porque tu tá fazendo certo e vai estar mais barato, tá? É sempre bom fazer o certo, né? Bom, quem tá faltando, pessoal? Falta o fusível. Então vamos lá, pessoal. Dimensionamento do fusível. A gente já viu. Ah, não lembro. Estuda mais. A gente já viu. Tinha que fazer 3 coisas. A gente pegava o tempo de partida e a corrente de pico e olhava na curva. Segunda, a gente pegava a corrente nominal, multiplicava por 1,2, ou seja, dava 20% de folga. Terceira, olhava no manual do fabricante qual é o fusível máximo admitido para aquele contator e aquele relé e verificava esses 3 fatores e escolhia. Aqui é a mesma coisa. Ah, então qual é o diferencial, qual é a inovação, a diferença aqui da estrela triângulo? É dimensionar o contator, é só isso. Porque no contator K1 e K2 entra aquele raiz de 3 dividindo, só, e no K3 entra o 0,33 multiplicando. São esses 2 fatores que mudam, o resto é tudo igual, tá bom? Então aqui é mais uma revisão, vamos falar um pouquinho mais rápido. No nosso caso, a corrente de partida é 127 ampere, que é a corrente nominal vezes o IP sobre N. E o tempo de partida é 5, nesse caso aqui foi considerado 5 segundos, né? Mas como é uma partida estrela triângulo, seria mais usual a gente considerar um tempo maior, talvez uns 10 segundos. Mas vamos manter esse exemplo aqui, só para seguir o slide. Aqui olhando na curva, como a gente já viu, a gente só precisa... A gente só precisa achar a nossa corrente de 127 ampere no eixo da corrente, traça a reta. Depois, a gente acha o tempo, 5 segundos, traça a reta. Onde é que eles se cruzaram? Bem aqui. Eu tenho uma curva antes e uma curva depois. Qual é que eu escolho? A depois, a curva da frente. Que nesse caso foi o fusível de 35 ampere. Acabou, pessoal. Dá para ser um fusível de AZ, né? Um fusível tipo D, fusível roscável, porque ele tem até 63 amperes, deu 35. E aí como é que a gente faz? Por esse método, o fusível vai ser de 35. Retardado, não pode ser ultra rápido. Depois, multiplica a corrente nominal por 1,2. Deu 24 amperes. O fusível escolhido tem que ser maior ou igual
35 é maior ou igual a 24? É maior, tudo ok. Posso manter o de 35, que é o da curva. Terceiro passo, olha no fabricante. O fusível que tu escolher tem que ser menor do que o fusível máximo que está no catálogo. Menor ou igual. Seja do contator ou do relé. Nesse caso, para o relé que a gente escolheu, não lembro agora de cabeça se no slide eu escolhi esse ou esse, porque tanto faz, né? A gente vai já ver. Mas se foi esse, o fusível máximo é 35. Se for esse outro, o fusível máximo é 40. De qualquer forma, você poderia usar o fusível de 35. Ok? Isso já está associado ao relé e o contator nessa tabela da VEG. Então, por isso que eu só estou olhando esse valor. Se fosse uma tabela para relé e outra para contator, você teria que olhar as duas tabelas. Nesse caso, a gente escolheu, eu escolhi usar aquele menor que tinha um fusível máximo de 35. Então, o nosso de 35 do dimensionamento funciona. Então, a gente vai ficar com o de 35, resumindo. Tá? E valeu!